Então, para começar, vamos relembrar, né, o que é a forma trigonométrica de um número complexo. Então, o número complexo ele pode ser escrito dessa forma, com o número aqui fora, multiplicando uma soma de cosseno com i seno de um determinado ângulo. Este ângulo θ, a gente chama de argumento de z, e o ρ é o que a gente chama de módulo de z. Qual o significado disso? Se eu tenho um z aqui, um número complexo, então eu tenho uma distância dele para a origem, que é o módulo dele, e eu tenho um ângulo que ele faz com o eixo positivo do x, que esse é o θ. A gente costuma manter esse θ aqui entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta, tá? Então, se aparecer algo maior aqui, vocês reduzem para a primeira volta, como vocês aprenderam lá em Matemática 3, ao estudar trigonometria. Ok? Então, é isso que significa, né, a forma trigonométrica de um número. Ao invés de olhar coordenadas x e y, a gente olha coordenadas ρ e θ, pensando naquela ideia da teia de aranha. Então, os módulos são as circunferências e os ângulos são essas retas aqui. Muito bem. Bom, agora que a gente já relembrou que é um número complexo na forma trigonométrica, vamos aprender como multiplicar dois números nessa forma. A gente já multiplicou números complexos na forma algébrica, né? Que era aquela distributiva, normal. Mas agora a gente vai também ver como que dá para fazer de forma mais fácil se os números forem dados assim, nesse formato. Então, vamos pegar aqui dois números. Por exemplo, o número z e o número w. Deixa eu pegar um w um pouquinho menor aqui. Aqui. Então, eu tenho o meu z aqui e o meu w aqui. O w tem lá o seu módulo e o seu ângulo, e o z também. O módulo do z é ρ, o módulo do w eu chamei de r. O ângulo do z é θ, o ângulo do w é φ. Então, como é que fica z vezes w? Bom, vamos fazer a conta. Então, é ρ cosseno θ mais i seno θ, vezes o w, que é o r cosseno φ mais i seno φ. Eu tenho que colocar o parênteses, porque o r multiplica os dois. Então, o nosso objetivo é obter uma resposta também na forma trigonométrica, ou seja, que seja um número na frente, multiplicando o cosseno de um ângulo mais i seno de um ângulo, tá? Então, vamos pegar esse ρ e esse θ e deixar aqui na frente, ρ vezes θ. E agora vamos multiplicar essa outra parte aqui. Então, vamos aplicar a distributiva para obter. Então, ρ vezes θ fica paradinho aqui. Cosseno θ, cosseno φ. Para juntar já a parte real, eu já vou olhar agora, a próxima parcela que eu vou escrever vai ser essa que é i vezes i aqui. Então, i vezes i é menos 1, seno vezes seno. Agora, eu vou escrever as outras duas parcelas, mais cosseno θ seno φ, mais seno θ cosseno φ. Essas duas têm i, então vou colocar o i em evidência aqui depois. Ok? Agora, vocês já devem estar enxergando uma coisa conhecida aqui. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Lembram que essa é a fórmula de cosseno da soma? Uhum. Ah, tá errado. É cosseno θ. É cosseno θ. Obrigada. Eu escrevi errado aqui. Cosseno θ. Porque é essa parcela aqui vezes essa aqui, que tem o i. Uhum. Muito bem.
Então, aqui em cima, cosseno θ, cosseno φ, menos seno θ, seno φ, é cosseno de θ mais φ. Lembram disso? Cosseno A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E aqui eu tenho cosseno A, seno B, ou, vamos falar assim, cosseno A, seno B, seno A, cosseno B. Enfim, né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Essa coisa que está aqui dentro é o seno da soma. Só lembrar das fórmulas lá de soma de arcos de matemática 3. Ok? E essa segunda parcela fica vezes i. Então, vou colocar o i aqui atrás, que não tem espaço lá. E com isso, enxergando essas coisas, a gente acaba de obter um número na forma trigonométrica, certo? Então, qual é o módulo do produto? É o produto dos módulos. Qual é o argumento do produto? É esse ângulo aqui, é a soma dos argumentos, né? Vou até escrever assim. Então, é o argumento do z, opa, aqui não. É o módulo do z vezes o módulo do w, e aqui é o argumento do z mais o argumento do w. Então, quando a gente multiplica dois números complexos, o módulo deles vai ficar multiplicado e o argumento vai ficar somado. Então, aqui basta que eu pegue o φ aqui e some com o θ, né? Ou já tenho o φ aqui que é maior, vou pegar esse θ e vou transferir para cá. Mais ou menos isso aqui, que é o θ. Ó. Então, eu tinha o meu φ, eu vou pegar, colocar mais o θ, vou somar aqui esse ângulo todo, é o θ mais φ. E aí, eu vou ter o meu número aqui. Agora, o produto aqui é um pouco chatinho de ver, né? O módulo, digamos que seja mais ou menos 2 esse módulo aqui, né? Ele está mais ou menos na circunferência aqui de raio 2. E esse aqui é mais ou menos 3,5, porque ele está mais ou menos aqui na circunferência do 4, 3,5, 4. Então, se eu fizer o produto deste módulo por esse, vai dar alguma coisa entre 7 e 8, né? Que eu não tenho aqui plano para desenhar. Então, 6, 7. Aqui. Então, seria mais. Vou pôr aqui assim, ó. Então, o meu produto, eu consigo ter uma ideia de onde ele está geometricamente. Z vezes W está mais ou menos aqui. Porque eu somei os dois ângulos e eu multipliquei os dois módulos. Tá? Tem um exercício para vocês entregarem que vai abordar exatamente isso. Dado dois desenhos assim, onde é que está o desenho do produto deles? Ok? Ficou claro? A gente leva a multiplicação de complexos para multiplicação de dois números reais e soma de dois ângulos. Então, simplifica bastante. Eu vou fazer um exemplo aqui com números, tá? Então, vamos lá. O Z tem módulo 2. Como é que se desenha módulo 2? E ângulo 30. Então, ângulo 45, ângulo 30 mais ou menos aqui. E o módulo 2 não é aqui no 2, né? É na circunferência de raio 2. Então, o Z está mais ou menos aqui. O teu W tem ângulo 90. Deixa eu marcar o 30 aqui. Tem ângulo 90, então tá aqui no eixo Y. E tem módulo 1, ó. Se não aparece aqui é 1. Então tá aqui. O meu W. Onde é que está o Z vezes W? Pelo que a gente acabou de ver. O módulo vai ser o produto dos dois módulos. E o argumento vai ser eu somar o 30 com o 90. Pronto, tá resolvido. O 120 está mais ou menos aqui, né? Módulo 2 ainda. Então, mais ou menos aqui com módulo com argumento 120. Então, o nosso Z vezes W está aqui. Esse ângulo todo é 120. Ok? Bem tranquilo, né?
Claro que se você quiser, você pode resolver isso e chegar na forma algébrica. Só que quando eu recebo um exercício com os números na forma trigonométrica, eu costumo devolver a resposta na mesma forma, tá? Se o exercício não pede especificamente numa forma. Se eu recebo na algébrica, eu devolvo na forma algébrica, tá? A não ser que o exercício peça diferente. Mas, então, lembrando o que é o cosseno de 120? O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, né? Então, é menos cosseno de 60 é meio. Mais I, seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, esse produto é o menos 1 mais I raiz de 3. E aí você aproveita para conferir se está mais ou menos certo. Ó, menos 1 na parte real, raiz de 3 na parte imaginária, 1,7 mais ou menos, né? Então, está correto, tá? Uma boa forma de você conferir é fazer isso aqui também. Muito bem, essa foi a multiplicação. Agora vamos ver a divisão. A divisão é relativamente parecida. Então, a gente vai fazer aqui Z dividido por W. Então, vai ser o Z aqui em cima. E embaixo, vou escrever o W. R cosseno φ mais I seno φ. Essa parte aqui da frente eu já vou deixar separada. Vou deixar ρ sobre R. E agora eu vou tratar com essa outra parte aqui, que tem a minha parte complexa. Aí a gente precisa lembrar da técnica que a gente usava para dividir complexos. Como é que a gente dividia números complexos? Multiplicava em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, com o sinal oposto aqui, na parte imaginária. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número de baixo. Então, vai ficar o ρ vezes sobre R aqui. Isso. E agora, vamos lá. Aquela mesma ideia, né, de multiplicar aqui. Então, vai ficar cosseno θ, cosseno φ. Agora, vai ficar aqui menos I ao quadrado. Então, vai ficar mais seno θ, seno φ. Essa parte real, o que não vai ter I. Agora, vamos para a parte que vai ter I, que é o cosseno θ, seno φ, só que negativo. Então, eu vou colocar aqui menos. Melhor, vou colocar esse menos em evidência. Então, menos cosseno θ, seno φ. E a outra parte que vai ter I é o seno θ, cosseno φ. Esse vai ser positivo. Se eu já tenho menos aqui fora, vou deixar negativo aqui. Para menos com menos virar mais. Então, vai ficar seno θ, cosseno φ. Isso é vezes I. E o denominador é o produto notável, porque é como se fosse A mais B vezes A menos B. Então, o número vezes o conjugado dele, relembrando, eu queria usar Z, W, vou usar U. U vezes o seu conjugado é o módulo ao quadrado. Porque se eu tenho A menos BI vezes A mais BI, você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Opa, aqui. Isso dá A ao quadrado, esse menos com esse menos vira mais, né? O menos do I ao quadrado com esse menos, e B ao quadrado. Isso aqui é exatamente o módulo desse número ao quadrado. Ok? Então, dá para sempre ter esse atalho aqui. Então, aqui, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Pela mesma ideia que eu falei aqui embaixo. Muito bem. Agora, a gente vai ter que enxergar aqueles senos e cossenos da soma, como a gente já tinha enxergado anteriormente. Então,
Aqui na parte real, a gente tem cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E aí, vocês vão lembrar que isso é cosseno de uma coisa, de diferença, né? A gente só precisa ver agora se é θ menos φ ou φ menos θ. Então, como que mudou foi esse sinal aqui? A rigor, na verdade, aqui tanto faz. Por essa parte, isso aqui é tanto cosseno de θ menos φ, quanto cosseno de φ menos θ. Porque o cosseno, ele é par, né? Então, tanto faz, é a mesma coisa. Mas esse lado aqui, ele é só pode ser seno de uma coisa. Porque é cosseno A, seno B, menos seno A, cosseno B. Então, é um seno de soma, ou de diferença, no caso. Aquele menos vem para cá. E o sinal que trocou foi esse. E quem troca sinal aqui é sempre o seno, porque ele é uma função ímpar. Então, pelas fórmulas lá da trigonometria, isso aqui é seno de φ menos θ, não θ menos φ. Com certeza é φ menos θ, senão o menos estaria aqui do outro lado. Para escrever igual, eu vou escolher escrever φ menos θ. Eu poderia escrever θ menos φ, só que eu quero enxergar o padrão aqui, né? Essa parte é vezes i. O denominador, se vocês lembrarem da trigonometria, é 1, porque é a fórmula fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, temos uma forma trigonométrica da divisão, que é o módulo. Deixa eu apagar esse rascunho aqui embaixo. Para poder resumir a história. Então, o módulo da nossa divisão de números complexos é o ρ sobre R, que é o módulo do Z dividido pelo módulo do W, ou seja, o módulo da divisão é a divisão dos módulos. E o argumento da nossa divisão é o ângulo que aparece aqui. Aqui, na verdade, a gente tem um problema aqui, né? Eu coloquei esse menos em evidência, mas isso não ajuda. Porque a forma trigonométrica ela é com mais aqui, então vamos ter que trocar isso. Esse menos tem que entrar. Então, vai ficar mais aqui e o menos entra, ele troca, porque no seno, né, o seno faz isso com o sinal. Se eu troquei aqui e eu quero deixar igual, como eu já tinha dito, tanto faz aqui o do cosseno. Posso trocar o sinal de todo mundo aqui dentro, porque ele é par. Então, agora sim, temos uma forma trigonométrica. Aí, o argumento vai ser θ menos φ, que é justamente o argumento do Z menos o argumento do W. Que é o argumento do que está em cima menos o argumento do que está embaixo. Tá? Se fosse para desenhar, vamos colocar aqui o Z, por exemplo. Vamos colocar o Z aqui, nos 60 graus. E o nosso W aqui, no 30 graus. Então, a resposta, que é o Z dividido pelo W, é 60 menos 30, então também vai estar aqui no 30 graus. E o módulo é a divisão. Então, eu pego o módulo do Z e divido pelo módulo do W. O módulo do Z é perto de 1 aqui e o do W é maior. Então, daria algo menor. Então, aqui mais ou menos estaria o Z dividido por W. Algo menor do que os anteriores, porque essa fração é menor do que 1. E o mesmo ângulo aqui do W. Mas vamos fazer o exemplo com números, para ver se esclarece. Então, eu vou colocar aqui primeiro só a fórmula que a gente acabou de obter. Então, é a divisão dos módulos cosseno da diferença dos argumentos, o de cima menos o de baixo. Então, argumento de Z menos argumento de W.
mais I vezes o seno do argumento de Z menos o argumento de W. Essa é a fórmula da divisão. Então, neste exemplo aqui, o Z dividido pelo W vai ser o módulo do Z dividido pelo módulo do W, cosseno de 120 menos 30, mais I seno de 120 menos 30. Ou seja, o módulo é meio cosseno de 90 mais I seno de 90. Aqui está faltando os parênteses, senão fica errado. Então, vamos desenhar para ter uma ideia geométrica. Então, o Z ele tá aqui no ângulo 120 e tem módulo 2. Então, aqui. Ficou quase um 45 graus aqui. Mas pensem que isso aqui é 120. E o W, ele tem ângulo 30. Ele tem módulo 4. Então, para fazer o módulo 4, a gente pensa que vocês, no caderno de vocês, podem usar um transferidor, ou melhor, um compasso para fazer esse desenho. 30. Então, aqui está o Z, aqui está o W. E a gente viu que a diferença dos dois está aqui no 90 graus e tem módulo meio. Ó, então, está aqui. Esse pontinho aqui é o Z dividido por W. Tem módulo meio na linha do 90 graus. Ok? Tranquilo, né? Bom, vamos agora para a terceira operação do dia. Só falta essa e a radiciação. Potenciação é uma coisa que a gente não viu. A gente viu as potências de I e fez alguns exercícios, brincou um pouco com coisas que poderiam chegar até o I, né? Lembra aquele 1 mais I sobre 1 menos I? Aí você fazia a conta, virava I, daí você levava um número grande, né? Conseguia fazer. Mas aqui a ideia é fazer potenciação de um número qualquer, não só do I. E aí, então se a gente quer fazer a potência desse número, potência natural, né? A gente pensa o seguinte, que elevar um número a n, e esse n sendo um número natural, ou seja, 1 até, vamos pensar sem o zero aqui, 1, 2, 3, enfim, isso é o número vezes ele mesmo, n vezes, certo? Essa é a ideia de potência. De modo que, para a gente saber o que vai dar a nossa potência, basta a gente pensar no que era multiplicação. Então, eu multiplicar um número, o que acontecia quando eu multiplicava um número? Vou até escrever aqui que eu não escrevi o resumo, né? Então, não, módulo não. Aqui no exemplo de multiplicação. Se eu multiplico um número, eu vou ter o módulo do número vezes o módulo do número, multiplico os módulos e eu somo os argumentos. Argumento de Z mais argumento de W. Mais I vezes seno do argumento de Z mais argumento de W. Então, a gente vai aplicar isso agora, só que a gente não tem o produto só de dois números, a gente tem de N números. Então, eu vou ter o módulo de Z multiplicado N vezes. E eu vou ter os argumentos somados, vou colocar θ aqui para ficar menor, N vezes. Tanto dentro do cosseno quanto dentro do seno. Né? Θ mais θ, N vezes. Ok? Ou seja, elevar o número Z a N é eu elevar o seu módulo, para padronizar, vou usar o ρ aqui, a N, porque eu estou multiplicando ele N vezes, e é eu multiplicar o seu argumento por N.
Aqui a gente está pensando que n é um número natural, para esse caso, né? Porque quando n for tipo uma fração, meio e tal, aí vai ser radiciação, que a gente já vai ver. Então, para n natural, essa é a fórmula. Essa fórmula se chama primeira fórmula de De Moivre. É o nome de uma pessoa. Primeira fórmula de De Moivre. Que para fazer a potência, basta você levar o módulo a essa potência e multiplicar o argumento por esse número. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um cara ao cubo, e ele está aqui no 30 graus, e eu vou fazer aqui que ele tem módulo 1, tá? Para facilitar a minha vida. Módulo 1. Então, o que vai ser o módulo dele? Vai ser esse 1 aqui, elevado ao cubo, que continua sendo 1, e o argumento dele vai ser 3 vezes o 30. 3 vezes o 30. Então, vai ser 90. Então, aqui estaria o z ao cubo. Se aqui é o z, aqui estaria o z ao cubo. A gente já vai fazer um exercício com números. Na verdade, 2 exercícios. Então, eu trouxe aqui primeiro um exercício que traz o número na forma algébrica. Raiz de 2 mais i raiz de 2. Para a gente relembrar um pouco como é que faz essa transformação. E eu pedi z ao cubo só para que no meu gráfico aqui eu consiga desenhar, tá? Senão, essas potências, elas vão escalando muito rápido, né? Se você não tem módulo 1, ou se você tem módulo maior do que 1, elevando na potência, daqui a pouco ela já fica muito grande. Então, eu peguei ao cubo só para facilitar aqui o desenho, tá? Mas poderia ser, tipo, idealmente, até um z elevado, sei lá, 61. Um número que... Porque o ao cubo, beleza, você pega esse cara aqui, multiplica ele por ele mesmo 3 vezes e ok, chegou, né? Na forma algébrica mesmo. Mas vocês vão se deparar com exercícios onde a potência é muito grande aqui, de modo que vocês não conseguem ficar multiplicando. Inclusive, às vezes, é uma potência que é um número primo. Quando é um número primo grande, você não consegue decompor em potências menores. Então, precisa usar essa coisa da forma trigonométrica, tá? Então, para treinar isso, vamos escrever este número na forma trigonométrica. Então, primeiro, qual é o módulo de z? Bom, é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é raiz de... raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 2 ao quadrado é 2, então fica a raiz de 4, que é 2. Então, eu acabei de achar o módulo do meu número, que é 2. Então, eu sei que está aqui na circunferência de raio 2. Agora, vamos olhar o argumento. Bom, então, eu sempre gosto de desenhar para me ajudar a pensar aqui, né? Então, o raiz de 2 está mais ou menos aqui, o raiz de 2 está mais ou menos aqui. Então, vai ser um número aqui, já sei que está no primeiro quadrante, ok? Um ângulo entre 0 e 90 graus. Já sei que tem módulo 2. Então, a parte... Eu quero este ângulo aqui. E este ângulo aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 2. E aqui é 2. Então, eu posso escolher aqui. Eu quero... o argumento de z, ele é θ, tal que a tangente de θ vai ser raiz de 2, cateto oposto, sobre cateto adjacente, tangente 1. Bom, ângulo do primeiro quadrante com tangente 1, é claro que é o 45 graus. Ou π sobre 4 radianos. Se eu tivesse usado aqui o seno e o cosseno, daria a raiz de 2 sobre 2, né? Todos levariam a 45 graus. Ok. Então, eu já tenho o módulo e o argumento, vou escrever agora meu número. Z, então, ele é 2 cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4. Tanto faz usar graus ou radianos aqui. Eu gosto de escrever assim com radianos. Beleza, agora eu quero fazer o cubo. Então, para fazer o cubo é muito simples. Eu pego este cara e levo ao cubo,
E eu pego esse cara aqui dentro e multiplico pelo número. Que é o 3. Pronto. Então, se esse aqui era o meu z, agora eu tenho o meu z ao cubo, que tem módulo 8 e ângulo 3π sobre 4. Então, se aqui era π sobre 4, tem que lembrar que o 3π sobre 4 está aqui, né? São 3 desse tamanho ali. E módulo 8. Aqui eu fiz uma colinha lá no GeoGebra para me ajudar. Eu fiz uma circunferência bem fraquinha aqui de raio 8. Então, aqui está o z ao cubo. Certo? Então, é interessante, né, que o ângulo triplicou e o módulo foi elevado ao cubo. Ok? Vou colocar aqui só 3π sobre 4. Aqui é módulo 8. Bom, coloquei mais um exemplo. Agora, sem focar tanto na parte geométrica, mas olhando para a fórmula. Então, eu já tenho meu z e eu quero fazer z à sexta. De novo, muito simples. Eu pego aqui o meu módulo e elevo a sexta, vai dar um número gigantesco. E eu pego o meu ângulo e multiplico por 6. 6 vezes 90, mais i seno de 6 vezes 90. 8 à sexta, só para ter uma ideia um pouco melhor, eu vou escrever o 8 como 2 ao cubo. 2 ao cubo à sexta. E o meu cosseno, então, vai ser de 6 vezes 9 é 54. 540 graus. Agora, suponha que o exercício pediu para escrever na forma trigonométrica. Essa não é a forma trigonométrica, porque o ângulo ele não está na primeira volta. Então, nesse caso, vamos ajeitar aqui, ficaria 2 elevado a 18, que eu nem sei quanto é, mas vou deixar indicado. E esse ângulo, qual que é o equivalente do 540 na primeira volta? Lembram como é que faz isso? Isso, só ir tirando 360 graus até você chegar na primeira volta. Nesse caso, é só uma volta que precisa tirar, né? Então, aqui ficaria, se fosse 340, ficaria 200, mas tira mais um pouco, fica 180. Então, é cosseno de 180 graus, mais i seno de 180 graus. Minha conta tá certa? Tá certo, porque quando eu somo aqui, dá 400 mais 140. Então, agora sim, temos uma resposta na forma trigonométrica. Eu poderia desenhar aqui ângulo 180, lembrando que o 180 é o lado negativo aqui, né? Então, seria esse ponto aqui, sendo que aqui é o 2 elevado a 18. Enorme. E você partiu, esse aqui é o teu z à sexta. Você partiu do z, que estava aqui de módulo 8, bem pequenininho, comparado com o 2 elevado a 18, só que aqui, né? Então, tá meio fora de escala para eu conseguir desenhar, mas o teu z estaria aqui, o teu z à sexta estaria lá. Ok? Então, sempre lembrem, né, disso, que a gente sempre quer na primeira volta. Então, se cai para fora, você volta, porque o cosseno e o seno são iguais, né? Mas em termos de ângulo, precisa arrumar isso. E agora vamos para a última operação do dia e da disciplina, que é a radiciação. A radiciação ela é mais divertida. E vocês já vão ver por que ela é mais divertida do que as outras. Então, vamos pensar lá. A gente tem o z e a gente quer a raiz de z. Tá? Na verdade, a gente vai pedir pela raiz enésima de z, onde n é um número natural. Então, a gente já vai estudar não só a raiz quadrada, mas a raiz de qualquer índice. Aqui, então, a gente vai fazer uma coisa para descobrir o que é essa raiz de z. Porque a raiz de z não é igual à potência. A potência era vários produtos, né? A raiz não são várias divisões. Então, para descobrir qual é o módulo e o argumento desse número, a gente vai chamar ele por um instante de w e vai reparar o seguinte, que esta equação, se eu elevar ela a n dos dois lados, porque eu sei fazer potência de número complexo, né? Então, eu vou ficar com z igual a w elevado a n, certo?
essas duas coisas aqui são equivalentes, digamos assim. Se eu extrair a raiz aqui, eu caio aqui. Se eu levar n, eu caio aqui. Só que eu ainda não sei extrair raiz. Então, vamos fazer assim. Vamos chamar dar nome para as coisas desse W aqui. Então, vou usar os nomes que eu estava usando antes. O módulo para ele vai ser R e o argumento dele vai ser φ, tá? Ele é só um apoio, tá? Depois ele vai sumir. Para a gente poder escrever essa igualdade aqui. Então, o Z, e a gente está fazendo isso porque a gente sabe fazer potência. Então, a gente levou a raiz para a potência. O Z é igual ao W elevado a N. A gente acabou de aprender que W elevado a N é R elevado a N, cosseno de N φ, mais I seno de N φ. Isso. Ok. Aí, a gente tem aqui a igualdade de dois números complexos. Então, dessa igualdade, a gente pode tirar que o ρ são dois números que estão na forma trigonométrica, né? Então, eles vão ter o mesmo módulo, certamente. O módulo desse tem que ser igual ao módulo desse. E o ângulo, o argumento, nessa parte de cossenos e senos também tem que ser igual. Então, olhando esses dois números aqui, este número tem que ser igual a este número, porque é aí que está a ideia do argumento. Só que aqui não vai ser simplesmente que o θ é igual a nφ. Por quê? Porque nessa igualdade, então, eu tenho que parte real do número é igual a parte real do número, parte imaginária do número igual a parte imaginária do número. E aí, se a gente voltar um pouquinho lá e lembrar da trigonometria, a gente vai lembrar, então, que dois ângulos, né? No caso aqui, θ e nφ, eles têm mesmo seno e mesmo cosseno, se eles são representados pelo mesmo ponto aqui, né? Porque a gente tem números que têm o mesmo seno, tipo, refletido dele aqui, mesmo cosseno, refletido dele aqui, mas para ter exatamente o mesmo seno, o mesmo cosseno, tem que ser o mesmo pontinho aqui do círculo trigonométrico. Acontece que não necessariamente isso tudo está na primeira volta. A gente acabou de ver. O θ a gente sabe que está na primeira volta, né? Porque se está aqui na forma trigonométrica, o θ está entre 0, inclusive, e 2π exclusive. Agora, quando a gente faz o nφ, a gente viu no exemplo anterior que pode sair da primeira volta. Então, o que a gente tira daqui é que esse θ, ele é o nφ, mas, na verdade, poderia dizer que na verdade é o contrário, né? O nφ, que ele pode ser grande, ele é o θ, que é um ângulo da primeira volta, mais 2kπ, com k sendo um número inteiro. Porque não importa se eles estão em voltas diferentes, o seno e o cosseno vão coincidir, tá? Então, essa é a novidade aqui na radiciação. Então, o nosso φ, que é o que a gente queria saber aqui, né? Porque tem a ver com a nossa raiz, ele é θ mais 2kπ sobre n, onde k pertence aos inteiros. Então, essa é a novidade. O n é um número só, porque é o índice da raiz. O θ foi dado, é o ângulo do número, e o 2π é um número, e o k, ele, a princípio, assume infinitos valores aqui. Então, a gente vai ter aqui infinitos ângulos, tá? Só que tem que lembrar uma coisa, né? O nosso φ, ele tem que pertencer a 0,2π. Pode ser 0, não pode ser 2π. Porque ele é o argumento de um número aqui. Então, a gente vai variar esse k, mas apenas na faixa que faça com que esse φ permaneça nesse intervalo.
Se a gente começar a aumentar muito o k, ele vai fugir. Vai começar a ir para a segunda volta, terceira volta. Se pegar negativos, também vai vir para a volta menos 1. Então, a gente não vai precisar pegar todos os inteiros, apenas alguns. Tá? A gente já vai fazer os exemplos para vocês entenderem melhor. Então, a gente achou o φ, deixa eu isolar aqui o r, né? Então, r é a raiz de ρ, raiz enésima. E aqui, eu posso fazer isso porque eu estou trabalhando aqui nos reais, né? Isso aqui é reais. Em reais, eu sei extrair raiz. Então, eu tenho o meu módulo da minha raiz, que é o meu w, e o argumento da minha raiz. Então, resumindo aqui embaixo, a raiz enésima do número z, que foi dado lá no início, é extrair a raiz do seu módulo e o argumento vai ficar θ mais 2kπ sobre n mais i seno de θ, esse sobre n é tudo aqui, mais 2kπ sobre n. Vamos ver se a gente consegue determinar aqui onde é que está o θ. O k, desculpa. Então, se eu pegar o k igual a n, eu vou ter aqui 2π, né? Porque esse n com esse n vai sumir e eu vou ter assim, que o meu φ vai ser θ sobre n mais 2π, porque o k cortou com n, nesse caso. Isso já passou de 2π, né? Então, a gente vai, na verdade, andar com o nosso k do 0 até o n menos 1. Onde n é a raiz que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero raiz quinta, raiz quinta de um número z, eu vou ter que fazer o n igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter aqui 5 valores. E eu vou ter 5 resultados, 5 raízes. Então, essa é a novidade, tá? Você sempre tem n raízes enésimas de um número complexo. Lembram daquela história de, tipo, raiz de 4 é mais ou menos 2? Na verdade, a gente padroniza as raízes reais somente como positivo. Mas é mais ou menos nessa ideia. A raiz, se essa raiz for real, é só o 2, por padrão, porque foi definido assim. Agora, se essa raiz for uma raiz quadrada complexa, daí você tem duas, que vai ser uma para cá igual a 0 e uma para cá igual a 1. Tá? Eu estou fazendo umas justificativas bastante intuitivas aqui, né? A gente poderia elaborar mais essas contas, assim como aqui na multiplicação, eu não comentei na potenciação, a demonstração rigorosa disso aqui usa o processo de indução matemática, que é você fazer para n igual a 1, supor que vale para n igual a menos 1 e mostrar que vale para n. Isso está feito no IES e eu não vou repetir aqui, porque não é nosso objetivo, tá? Mas então essa é a grande novidade, né? No produto, a gente pegava dois números e obtinha 1 como resultado. Na divisão, de dois números obtinha 1 como resultado. Na potência, dado um número, tinha uma potência. E agora, na raiz, a gente de um número vai obter n resultados, se a raiz for enésima. E essa é a diferença. Então, vamos ao exemplo. Então, um exemplo aqui com números. Então, vamos relembrar lá que a raiz cúbica de z vai ser, eu extrair a raiz. Na verdade, eu vou fazer com n aqui um pouquinho, primeiro. Raiz enésima é a raiz enésima do meu módulo, cosseno de o ângulo do número mais 2kπ dividido pelo n, que é o cara que está lá. No seno é o mesmo ângulo, θ mais 2kπ sobre n, 2kπ sobre n. Lembrando que aqui o k vai variar de 0 até n menos 1, para 1 antes do n.
Beleza, agora vamos aplicar no nosso caso específico. Raiz cúbica do nosso z. Bom, é a raiz cúbica do módulo, que é 8, cosseno do ângulo, que é 90, mais 2kπ sobre n. N é 3. Mais i seno da mesma coisa. 90 mais 2kπ sobre n. E nesse nosso exemplo, o k vai ser 0, 1 ou 2, porque eu tenho que parar um antes do 3 aqui. Aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer para cada caso. Então, vamos começar. K igual a 0. O meu argumento vai ser 90 mais 0, né? 2 vezes 0 vezes π, sobre 3. Isso aqui dá 30 graus, porque é 90 dividido por 3. E, portanto, a raiz cúbica do z vai ser raiz cúbica do 8, que é 2, cosseno 30 mais i seno 30. Nesse exemplo, nesse caso do k igual a 0. Agora, caso k igual a 1. Vou até trocar. Não vou trocar a cor, vai dar muito trabalho. Só fazer uma divisão aqui. K igual a 1. Bom, 90 mais 2 vezes 1 π sobre 3. Ah, aqui estou fazendo uma coisa errada. A minha fórmula está com o 2kπ, que é a volta completa, para radianos. Se eu vou colocar graus aqui, eu tenho que ou trocar este argumento para radianos, para ficar compatível, ou trocar aqui o 2kπ para ângulo, tá? Então, vamos corrigir isso. Então, eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem. Então, como que é uma volta completa em graus? Então, ali eu tenho 2π vezes k, porque o 2π é uma volta completa. Em graus é o 360 graus vezes k, que é k voltas completas, né? Então, aqui vem 360 vezes k, que é o que deveria estar aqui, a rigor. Porque aqui tudo bem, porque ainda não substitui por graus, mas aqui seria 360 vezes k. 360 vezes 0 aqui, 360 vezes k. Aqui k igual a 1, né? Então, 1. Então, ficou 90 mais 360. Isso dá 450. Dividido por 3, que dá 150 graus. Então, a raiz cúbica do z também é... A gente costuma escrever assim, W0. Lembra que a gente chamou a raiz cúbica lá de W? Então, a gente chama de WK. Então, esse é o W0. E agora, essa aqui vai ser a W1, porque é com K igual a 1. Então, o módulo é igual cosseno de 150 mais I seno 150. Esse é o nosso W1, que é um número diferente daqui. E, finalmente, o último caso, K igual a 2. Então, o ângulo nesse caso vai ser 90. Ah, agora eu vou fazer com radianos, para vocês verem como é que fica com radianos. Então, eu vou transformar o 90 em radianos, que é π sobre 2, mais 2kπ, no caso o k é 2, né? Então, 2 vezes 2π, tudo sobre 3. Então, ficou π sobre 2 mais 4π, tudo sobre 3. 4π é 8π sobre 2. Então, fica 9π sobre 2, tudo sobre 3, que vai dar 9π sobre 6. Posso simplificar, né? Por 3 em cima, por 3 embaixo. Ah, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é mais familiar. Então, raiz cúbica de z, nesse caso, vai ser o mesmo módulo, que é o raiz cúbica de 8, cosseno de 3π sobre 2, mais i seno de 3π sobre 2. Vocês, eu recomendo que escolham o radiano ou graus e trabalhem sempre com o mesmo. Aqui eu estou misturando só para exemplificar. Esse é o que a gente chama de W2, que é a raiz com k igual a 2.
ok? Então, vamos representar geometricamente. A resposta poderia ser assim. Eu costumo escrever assim, que a raiz cúbica do z, ele pertence ao conjunto formado por esses três números. Né? Se eu quisesse escrever isso aqui como números na forma algébrica, eu poderia colocar na forma algébrica aqui ou não, mas eu vou colocar só o W0, W1, W2, porque não tem muito espaço, tá? Mas correto seria você colocar os números aqui, essas respostas mesmo. Bom, vamos desenhar tudo agora. Então, o Z tem módulo 8 e 90 graus, o Z está aqui. O W0, que foi a primeira raiz, tem módulo 2 e tem 30 graus. Então, ele está mais ou menos aqui. Aqui está o nosso W0. O W1, ele tem módulo 2, tá no mesmo aqui, mas tem ângulo 150. Então, 150 é tipo 30 a menos, né? Então, tá exatamente aqui na mesma altura. Aqui tá o nosso W1. E o W2 tem ângulo 3π sobre 2, que é o 270 aqui para baixo, e também tem módulo 2, então ele tá aqui. Olhem que bonitinho que fica. Esses três números aqui, que são as raízes cúbicas de z, né? Como está escrito aqui, eles formam sempre, tá? Essa é uma propriedade. Um polígono regular. No caso, como são três aqui, raiz cúbica, vai formar um triângulo. E esse triângulo, ele é sempre regular. O que significa ser regular no caso de um triângulo? Significa que ele é equilátero. Regular é todos os lados iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Se fosse uma raiz quarta, ele formaria um quadrado, em alguma direção, mas mais um quadrado. Se fosse raiz sexta, um hexágono, e assim por diante. Então, essa propriedade é bem interessante, porque as raízes, elas vão pegar esse círculo do módulo, né, igual à raiz, ao módulo da raiz aqui, e vão dividir ele em partes iguais. Então, vejam, aqui é 30, aí você anda 120 para chegar no 150, opa, 150 aqui, né? Não aqui. Você anda 120 para chegar no 150, e você anda mais 120 para chegar no 270. Então, esse pedaço aqui é 120. Né? E daí daqui até aqui é 120 de novo. Então, cada trecho aqui tem um ângulo de 120 graus, dividindo 360 em três partes iguais. Então, isso sempre vai acontecer. Inclusive, calcular raízes complexas, então, é uma forma de se desenhar polígonos equiláteros, né? Polígonos regulares, na verdade. Ok? E isso é muito interessante. Só para finalizar aqui, então, o cosseno de 30 é meio. Opa, não é meio. É raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é meio. Então, esse número aqui é o raiz de 3 mais i, né? Que é o W0, tá aqui, raiz de 3 mais i. Dá para conferir que tá realmente no lugar certo. Esse cara aqui tem o mesmo cosseno, o mesmo seno e o cosseno com sinal oposto, então vai ficar menos raiz de 3 mais i. Se fizer a conta, tá aqui. E este último cara aqui vai ter seno menos 1 e cosseno 0, né? Então, ele vai ser exatamente o menos 2, na verdade. Esse cara aqui, ele tem cosseno 0 e seno menos 1. Então, ele vai ser o menos 2i. Então, uma resposta é que a raiz cúbica do z, onde z é aquele número ali. Na verdade, z, a gente sabe, né? O z aqui é 8i. Tá? Aqui está escrito na forma trigonométrica, mas ele é 8i. Pelo desenho dá para ver. Então, a raiz cúbica de 8 vezes i complexa é um número que pertence ao conjunto que tem raiz cúbica, raiz de 3 mais i, raiz de 3 menos raiz de 3 mais i e menos 2i. Tá? Ele é uma dessas três coisas.
ou as três coisas, não sei como preferir. Ou seja, elevar qualquer um desses três números ao cubo vai resultar em 8i. Né? E a gente vê isso aqui facilmente também. Eleva ao cubo, triplico o ângulo, caio aqui. Eleva ao cubo, triplico o ângulo, só que daí eu vou uma volta e meia, caio aqui. Esse aqui, triplico o ângulo, eu vou 2 voltas e meia e caio aqui. Ok? Tipo a prova real. E agora eu trouxe um exemplo que é um pouco mais elaborado, juntando as coisas aí, para a gente representar graficamente, que vocês me perguntaram no começo da aula. Esse, então, é o último exemplo. Então, tá falando, represente graficamente, desenhe aqui as raízes dessa equação de grau 4 complexa. Bom, raízes é o z, a gente quer isolar o z. Então, vamos lá. Z menos 1 mais i elevado à quarta. Então, eu vou passar a raiz quarta dos dois lados. Eu tenho raiz quarta de 1. Lembrem que agora a gente está no ambiente complexo. E esse raiz quarta de 1 não é 1 apenas. São 4 números, tá? Para isolar o z, então eu vou ter a raiz quarta de 1 mais 1 menos i. E isso aqui não está na forma algébrica, porque esse número eu não sei ainda se é real ou imaginário. Então, vamos dar uma pausa aqui e vamos calcular a raiz quarta de 1. Né? Então, o que é a raiz quarta de 1? Primeiro, o 1, ele tem módulo 1, 1 está aqui, né? E qual é o argumento do 1? 0. 0 graus. Então, a raiz quarta de 1 vai ser raiz quarta de 1, deu 1 real aqui, cosseno de 0 mais 360k sobre 4, usando daquela forma. E seno de 0 mais 360k sobre 4. Aqui, como é o zero, é um pouquinho mais fácil, né? Eu consigo fazer as divisões aqui, esse zero não preciso mais escrever, vai ficar cosseno de 360 por 4 é 90k, mais i seno de 90 graus vezes k. Bom, então, é fácil ver onde que estarão as minhas raízes do 1. Então, eu vou desenhar primeiro isso aqui. Aqui está o meu 1, não é o meu z aqui. O z é o que eu vou desenhar no final, que é o conjunto de todas as raízes. Então, se eu colocar k igual a zero, eu vou ter o cara de módulo 1, ângulo 0, já está aqui. Esse é o meu W0. K igual a 1, eu vou ter 90 graus, ainda no mesmo módulo. K igual a 2, eu vou ter 180 graus, ainda com o módulo 1. E K igual a 3, eu vou ter o último com ângulo 270 graus. W3 aqui. Olha lá o quadrado que eu falei para vocês, né? Isso aqui, na verdade, é um rascunho que eu tô fazendo, porque o desenho, a resposta, eu vou fazer de outra cor daí, tá? A rigor, eu teria que fazer isso aqui num rascunho, num plano de apoio, para depois colocar só a resposta final aqui. Então, o que que eu vou fazer com cada um desses números que eu obtive? Eu tenho que somar 1 menos i. Então, os números que eu obtive para a raiz quarta foram 1i menos 1 menos i. Meio que a gente já sabia, já tinha visto esses números, né, lá das potências do i. Então, se eu elevar qualquer um deles à quarta potência, eu vou obter 1. E agora eu tenho que fazer cada um deles somados com 1 mais i. Então, esse primeiro, com 1 mais i, vai ficar 2 mais i. Esse aqui vai ficar 1, opa, é menos i, menos i. Aqui, se eu fizer 1 menos i, vai sumir o i, vai ficar só 1. Desse aqui vai sumir o 1, vai ficar só o menos i. E desse vai ficar 1 menos 2i. Então, eu vou usar outra cor para escrever a resposta, que vai ser roxo. Então, a solução está em roxo, tá? Esqueçam o vermelho. Então, eu tenho que marcar o 2 menos i, 2 menos i, o 1, o menos i,
o i tá aqui, menos i tá aqui. E o 1 no x menos 2i aqui. Olha só, é exatamente esse quadrado vermelho que eu tinha transladado nessa direção menos i, porque o 1 menos i é isso aqui, né? É tipo transladar por esse vetorzinho aqui, assim. Então, o centro que estava aqui pulou para cá. Tá? Mas a resposta, né, deveria ser esses 4 pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. E pronto. Ok?